Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade em nossa série Os Ventos da Reforma. Nós vamos tratar então deste segundo tema, o Cristo que salva. E penso ser um assunto bem pertinente, sobretudo no dia de hoje, não é? Somente Cristo. Nós vamos, irmãos, ver este assunto tendo por base Atos 4, versículo 12 apenas, tá? Então diz assim, com reverência, vamos ler juntos este versículo. Na área diz assim, então: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Oremos. Pai bendito, nós estamos com Tua santa, inerrante, bendita, ó Deus, autoritativa, normativa para a nossa vida, a Tua palavra diante de nós. Rogamos nesse instante que Teu Espírito Santo nos dê a iluminação necessária para que compreendamos a suficiência de Cristo Jesus em nossa vida. Pai Santo, sê conosco nessa manhã. Nós te pedimos agradecidos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, seja no tempo dos reformadores, ou seja no nosso tempo, o coração humano continua o mesmo. Como já disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Irmãos, mesmo dentro da religião, nós somos tentados a substituir Cristo por algo ou por alguém, mas nós nunca vamos conseguir. No entanto, nós insistimos, tentamos substituí-lo por ritos, por obras, por tradições, por méritos. A igreja do século XVI era uma igreja forte, a igreja católica. Era uma igreja influente. Nos nossos tempos, ainda ela é uma igreja forte, ainda ela é uma igreja influente. Na época, no século XVI, haviam ofuscado Cristo por uma rede de sacramentos e sacerdote. Martinho Lutero percebeu esse cativeiro espiritual e ele escreveu uma obra na época e intitulou essa obra O Cativeiro Babilônico da Igreja. Era um sistema, meus irmãos, em que a graça era mediada pelos homens e não era recebida por fé, apenas por fé em Cristo Jesus. Mas então veio o vento, o sopro da reforma protestante. Lutero e os demais reformadores voltaram às Escrituras e redescobriram então a verdade que Pedro proclamou aqui, que nós lemos: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Na igreja da cidade de Wittenberg, é interessante porque há uma pintura retratando Lutero pregando com o dedo apontado para Cristo crucificado. Uma pintura. Enquanto Lutero pregava, enquanto ele falava, ele apontava com o dedo para Cristo crucificado. E o povo que estava diante dele não olhava para Lutero, olhava para Cristo crucificado. A mensagem que Lutero estava passando para aquele povo, quando ele descobriu estas verdades e que a igreja queria deter algo que não pertencia a ela, a salvação, a mensagem que ele estava passando era que não olhem para mim, não olhem para o pregador, não olhem para as tradições, não olhem para as obras, olhem para Cristo. Enquanto você e eu estivermos falando das verdades eternas, nós temos que levar o público a olhar para Cristo. Ele, irmãos, Ele é suficiente. Não olhem para mim, olhem somente para Cristo Jesus. E meus queridos irmãos, isso aconteceu no século XVI, 500 anos antes, e 500 anos depois ainda precisamos ouvir essa mensagem. Por quê? Porque nós ainda continuamos tentando substituir o Salvador por ídolos, mas agora por ídolos modernos, por sucesso, por prosperidade, por moralidade, por uma imagem, e até mesmo pela própria igreja, pela própria denominação. Mas a palavra de Deus, irmãos, continua ainda ecoando
com força, porque ela é verdade eterna que nunca caduca. Não há salvação, como nós lemos aqui, em nenhum outro. Apenas Cristo, somente Cristo, exclusivamente Cristo Jesus. Cristo Jesus, só Cristo salva. Só Cristo salva. Os reformadores anunciaram isso no século XVI. E hoje, meus irmãos, nós precisamos testemunhar e proclamar que só Cristo salva. Este é o segundo tema dos ventos da reforma. Só Cristo salva. E eu quero falar a respeito do Cristo salva em 4 aspectos. E o primeiro deles, a exclusividade do Cristo que salva. Então perceba você, o versículo 12, ele começa dizendo: não há salvação em nenhum outro. Em outras versões está ao contrário, né? Em nenhum outro há salvação. Eu particularmente prefiro essa troca, né? Essa troca. Em nenhum outro há salvação. E quando as Escrituras dizem em que nenhum outro, queridos, anula qualquer possibilidade de nós encontrarmos, veja bem, anula qualquer possibilidade de encontrarmos salvação fora de Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus. Aqui nós temos, irmãos, uma exclusão total. Totalmente. A construção gramatical aqui é interessante, porque ela nega qualquer alternativa. Não existe outro lugar. Não existe outra pessoa em que a salvação possa ser encontrada, senão exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Mas vejam vocês, em nenhum outro há. Esse há é um verbo, existir. Esse há é um verbo que é o verbo existir. E é interessante porque quando você vai estudar a gramática desse verbo, ele significa uma realidade atual, mas não só uma realidade atual, em que Cristo é o único em que nós podemos encontrar salvação. É atual, mas também contínuo. A ideia, meus irmãos, é de uma salvação exclusiva em Cristo. E essa salvação é uma realidade, é uma verdade atual, permanente, mas também eterna. Não se encontra salvação em nenhum outro lugar, nem agora, nem no futuro. Sempre vai ser Cristo. Sempre vai ser por meio de Cristo Jesus. Cristo é e sempre será o único mediador. O único mediador. Veja bem, irmãos. Cristo não foi e nem é, ou nem será a salvação. Ele não foi e nem será. Ele é a salvação. A salvação não é um conceito abstrato. A salvação não é uma ideia. A salvação se personificou em uma pessoa. A salvação é uma pessoa, essa pessoa é Cristo Jesus. Ele, irmãos, é a salvação. Mas vejam, em nenhum outro há salvação. E talvez nós podemos nos perguntar, por que eu preciso de salvação? Por que a humanidade precisa de salvação? Porque, irmãos, a nossa condição hoje como seres humanos, antes de recebermos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, reconhecendo como mediador da salvação entre o céu e a terra, é de separação de Deus. De separação de Deus em razão do pecado. E se nós não reconhecermos Cristo Jesus como mediador de nossa vida, meus queridos irmãos, nós estamos condenados à morte eterna. Por isso que nós precisamos ser salvos. Por isso que nós precisamos de um mediador. Por isso que nós precisamos especificamente, exclusivamente, a centralidade de Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Por isso que é tão necessário e tão urgente, tanto na tua vida como nas vidas que permeiam o seu viver. Cristo Jesus, vejam bem, irmãos, Cristo nos salva, existe uma salvação espiritual, porque Ele nos regenera para uma vida eterna. Cristo também nos salva, nos dando arrependimento e fé. É uma resposta de uma vez que você foi regenerado, você responde se arrependendo
e crendo na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Então ele nos dá o perdão, a gente reconhece o perdão de Deus, que é a remissão dos nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Com isso nós somos libertos, há uma libertação, irmãos, do pecado, da morte, das forças espirituais, e contudo, então, nós somos o quê? Reconciliados agora com Deus. Nós temos a nossa comunhão restaurada com Deus, meus irmãos. Queridos, é importante nós sabermos que Cristo Jesus, ele não é uma preferência dentre tantas outras. Não é Cristo Jesus ou Buda, não é Cristo Jesus ou Maria, não é Cristo Jesus ou Maomé. Não é. Cristo Jesus, ele não é uma preferência, ele é uma exclusividade salvadora. E quando nós entendemos que temos essa necessidade desse mediador, e essa necessidade, meus irmãos, se beija com a exclusividade de Cristo Jesus, nós somos consolados, nós somos perdoados, nós somos confortados com a graça de Deus em um Salvador que nos salvou completamente. Não foi em partes, foi completo, irmãos. Ele te salvou completamente. E foi exatamente essa descoberta dos reformadores do século XVI, irmãos. A igreja no século XVI dizia crer em Cristo Jesus, mas o colocava ao lado de muitos outros mediadores. Maria, os santos, os sacerdotes, os sacramentos, todos disputavam um lugar na obra de salvação. Mas a palavra de Deus nos orienta, nos avisa, nos adverte, nos informa, afirma, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça. É um presente. E vejam vocês que Ele nos deu. Você não precisa pagar penitência, você não precisa pagar indulgências, você não precisa fazer peregrinação, você não precisa fazer nada disso. Ele nos deu gratuitamente. Gratuitamente. No amado, em Cristo Jesus. Cristo é suficiente. E basta. Ponto final. Tudo além disso é mérito humano. Cristo é suficiente, meus irmãos. Essa graça, ela foi distribuída na época da Reforma aos fiéis por meio de ritos e penitências. Assim, Cristo, ele não era negado, porque eles creem em Cristo, mas ele era ofuscado. Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa. Martinho Lutero, em 1520, denunciou esse sistema em que a igreja, por meio de suas obras, mantinha o povo preso do berço ao túmulo, através de batismos, confissões, missa, extrema-unção, como se a salvação dependesse de cada um desses degraus. Era uma religião que dizia, Cristo salva. Não negamos isso, de fato. Cristo salva, mas não a parte de nós, através de nós. Cristo salva por meio de nós. Voltando às Escrituras, Lutero descobriu que a Bíblia dizia outra coisa. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz o quê? Que nós lemos? Em nenhum outro há salvação. Não na igreja, não nos sacramentos, não nas obras, somente em Cristo Jesus. E, meus irmãos, essa mensagem continua ecoando e continua sendo urgente ainda hoje para todos nós. Nós também, meus irmãos, corremos o risco de substituir Cristo por outros salvadores, por outros mediadores. Hoje não são mais os santos ou os sacramentos, mas hoje pode ser na sua vida, na minha vida, a autojustificação. Pode ser o desempenho, pode ser a performance, pode ser uma espiritualidade de aparência. Nós devemos dizer como os reformadores, irmãos, somente Cristo Jesus salva. Somente Cristo Jesus. Eu não preciso fazer nada. Em nenhum outro há salvação. A exclusividade de Cristo Jesus. Em nenhum outro há salvação. Esse é o primeiro aspecto
a exclusividade de Cristo Jesus. E o segundo aspecto, vamos falar acerca da singularidade de Cristo Jesus, a singularidade do Cristo que salva. Porque ele vai dizer na sequência, vejam vocês, ele vai dizer, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Até aqui. A expressão, meus irmãos, debaixo do céu, refere-se aqui toda a humanidade. Abrange toda a humanidade. E nome aqui é interessante, porque muitos dizem o nome de Jesus. Em nome de Jesus. E replicam isso, em nome de Jesus. Mas o que significa, cara pálidas, o nome de Jesus? E aqui, claro, estamos inferindo a Jesus, porque diz o nome aqui está falando de Cristo Jesus. Mas o que significa aqui, irmãos, o nome de Jesus? O nome de Jesus representa a singularidade, a centralidade de Jesus. É um título que representa, meus irmãos, a pessoa de Jesus. Você não separa a pessoa de Jesus quando você diz em nome de Jesus, ou o nome de Jesus. Você está se referindo e você deve se referir à pessoa de Cristo Jesus. Dizer não há outro nome é afirmar que não há outra pessoa mediadora da salvação. Mas qual é a implicação do nome de Jesus, irmãos, para a nossa vida ou para os nossos dias? Primeiro, quando você fala em nome de Jesus, você está falando da autoridade deste nome. Esse nome tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre o pecado, sobre a morte, sobre a condenação eterna. Ele tem autoridade. Nós estamos falando aqui dos atributos de Deus ou do caráter de Deus. Quando você fala em nome de Jesus, é porque Jesus é santo, Jesus é misericordioso, Jesus é fiel, Jesus é justo. Nós estamos falando da posição de Jesus. Em nome de Jesus, Ele está exaltado à direita de Deus Pai. Nós falamos também da majestade de Jesus, porque Ele é digno de adoração, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Também nós estamos nos referindo ao poder dEle, em nome de Jesus, porque só Ele é capaz de curar, só Ele é capaz de libertar, só Ele é capaz de salvar. Nós também estamos nos referindo à excelência do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, porque só Ele governa sobre tudo, sobre todos, só Ele domina, só Ele preside, Ele é o Senhor. Nós também nos referimos à soberania dEle, nós também nos referimos à suficiência dEle, no nome de Jesus. Ele é suficiente, meus irmãos, porque Ele é o único mediador suficiente para uma salvação completa em nossa vida. Completa. As pessoas, irmãos, continuam buscando nomes para se libertarem. Nomes que lhes deem segurança. As pessoas confiam no saldo bancário. As pessoas, elas confiam nos seus investimentos. As pessoas confiam nos seus empregos fixos. As pessoas confiam na sua aposentadoria. As pessoas confiam em partidos políticos. As pessoas confiam em ideologias. Há quem confie até no nome da igreja para ser salvo. No nome de um líder, de um santo, ou até mesmo no próprio nome, no prestígio, no seu currículo, na sua reputação. Mas, queridos irmãos, todos estes nomes têm prazo de validade. Tem prazo de validade. Somente um nome permanece acima de todo nome. E esse nome é Jesus Cristo. Esse nome é Jesus, irmãos. Vejam bem, na época da Reforma Protestante, no século XVI, muitos também confiavam em nomes humanos, como papas, santos, ordens religiosas. Lutero, ao redescobrir o Evangelho, ele lembrou em que nenhum outro nome é a salvação. A igreja não salva. Somente o nome de Jesus tem poder para redimir o pecador. Não existe outro meio. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Somente Ele pode redimir o pecador. Irmãos, preste atenção. A tentação não mudou. Mudaram os nomes. Mas a tentação continua a mesma, irmãos.
A mesma. Cristo não é uma alternativa entre muitos nomes. A Bíblia é enfática. Ele é o artigo definido, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus, e somente por Cristo Jesus. Somente por Cristo Jesus, meus irmãos. Não há outro caminho entre o céu e a terra. Não há. Quer fazer peregrinação? Caminhe com Jesus. Caminhe com Jesus. A exclusividade de Cristo. A singularidade de Cristo Jesus. Mas também nós podemos ver aqui a universalidade do Cristo que salva. Vejam vocês. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, o quê? Dado entre os homens. Dado entre os homens. E dado aqui é interessante, porque a ênfase é que o nome de Jesus foi conferido, foi entregue por Deus, de uma vez por todas, para ser o mediador da raça humana. A ideia é essa. Ele foi dado de uma vez por todas. Ele não foi dado por partes. Ele não foi dado uma parte e a outra parte nós temos que conquistar. Ele foi dado por completo por Deus para ser o mediador da esfera humana. Trata-se de um ato concluído. No entanto, que está válido ainda hoje. Está válido ainda hoje. Deus, irmãos, concedeu esse nome à humanidade para ser o meio pelo qual somos salvos. Não é uma oferta temporária. Não é uma oferta temporária, mas permanente. Ele foi dado. E aí veja você que a palavra de Deus diz dado entre os homens. A expressão poderia ser dentre em os homens. A ideia é essa. Ele foi dado dentro em, ou seja, especifica o âmbito humano. A salvação foi manifestada e tornada acessível em todo o mundo. É essa a ideia. Para toda a humanidade, sem distinção de raça, de cultura ou de condição. Todos, globalmente falando, aonde estiver essa pessoa, ela tem acesso à salvação mediante de Cristo Jesus. E uma salvação completa. Completa, meus irmãos. E isso foi iniciativa de Deus. Ele foi dado. Deus quis salvar a humanidade. Deus quis se relacionar com a humanidade. E Ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Como será que Deus se sente quando nós não buscamos a Ele ou a salvação, senão exclusivamente por Cristo Jesus? Se foi através, carapálidas, de Cristo Jesus que Ele enviou para que nós fôssemos salvos, por que buscar em outro lugar? Como será que Deus se sente? Se nós desrespeitamos a regra dEle, o padrão dEle, a exclusividade dEle. Somente, irmãos, por meio de Cristo Jesus, somente por Cristo Jesus. Na época da Reforma, essa verdade havia sido obscurecida. A Igreja de Roma havia multiplicado mediadores, sacerdotes, santos, relíquias, ritos, transformando o presente divino, o dom divino, em um sistema humano. Em um sistema humano, irmãos. Mas os reformadores, louvado seja Deus, meus irmãos, eles voltaram às Escrituras. Somente às Escrituras. E eles proclamaram: Deus já deu um mediador. Eles gritaram bem alto: Deus já deu um mediador. Não precisamos de outros mediadores. Jesus Cristo é suficiente. Nós não precisamos de outro. Cristo é o único mediador, o suficiente Salvador. E outra, Ele foi dado. Ele foi enviado por Deus para este propósito. Para que se cumprisse desta forma, realizasse a obra de redenção, a obra de cruz, a obra de salvação. Olhem para Cristo Jesus. Olhem para Cristo Jesus. Lutero, Calvino e tantos outros reformadores ergueram a voz dizendo:
não precisamos de outro sacerdote, não precisamos de outro sacrifício, não precisamos de outra intercessora. Cristo basta. Cristo basta. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, meus irmãos. E nós vemos, sobretudo, a partir da Igreja Católica medieval, que eles levaram, por exemplo, Maria, meus irmãos, a tal posição, ao ponto de ser corredentora junto com Jesus Cristo. Como se ela pudesse interceder junto a Deus. É a intercessora. Chegam a dizer que Maria é imaculada, que Maria não tem pecados. Como se ela não precisasse de Cristo Jesus. Chegam a dizer, meus irmãos, que Maria possui uma virgindade perpétua, elevando, categorizando Maria naquilo que eles definem como hiperdúlia, uma veneração tal que chega perto de uma adoração, mas para eles não é uma adoração ainda. Mas ela merece e ela é digna de ser venerada mais do que os outros santos. Mais do que os outros santos. Meus irmãos, as Escrituras não ensinam isso. A Bíblia apresenta Maria como bem-aventurada, sim, mas não como mediadora da salvação. Ela é bem-aventurada, mas não como mediadora da salvação, de forma nenhuma. Ela mesma reconheceu a necessidade de uma salvação, meus irmãos, de um Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 47, ela diz: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se ela precisou de um Salvador, ela não pode ser a fonte, a intercessora, a mediadora da salvação. Portanto, irmãos, segundo a nossa doutrina reformada, Maria, ela é um exemplo de fé. Obviamente, ela é um exemplo de fé, mas ela não é o objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé é Cristo Jesus. A glória da redenção pertence exclusivamente ao Cristo dado por Deus. Ele foi dado por Deus dentre os homens. Ou seja, tribo, língua, raça e nação, aonde essa pessoa estiver, ela tem acesso à salvação pela mediação de Cristo Jesus. Isso significa a universalidade de Cristo Jesus, quer seja em Cruz Alta, quer seja em Lajeado, quer seja em Porto Alegre, quer seja em Palmeira, quer seja na China, quer seja onde for, essa pessoa tem acesso à salvação por meio da graça, do presente, do dom de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas vamos ver o último aspecto, a necessidade do Cristo que salva. Vejam vocês, então, no final do versículo 12, diz assim: pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Interessante. Pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual significa o meio. Significa o meio. A salvação efetua-se por meio do nome de Cristo. Da pessoa de Cristo Jesus. Por meio da obra de Cristo Jesus. Mas veja que a construção gramatical diz que importa. E parece que aqui na nossa tradução não fica muito claro isso. Porque importa aqui significa necessidade. Especificamente, necessidade. Ou seja, indispensabilidade. Somente por esse meio. Não existe outro meio. A ideia é essa. Somente por meio do nome de Cristo Jesus. É necessário que nos achemos salvos por esse meio. Se é por esse meio, irmãos, não há outro meio. Não é opcional. Não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Ou é Cristo, ou é Cristo. Ou é Cristo, ou não é nada. É somente Cristo Jesus. Cristo Jesus e Cristo Jesus. Somente por Ele. Por isso que é importante conhecermos a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Faz toda a diferença na nossa vida espiritual, na nossa salvação. Mas vejam, então existe uma indispensabilidade de quê? De que sejamos salvos. Encerra
o versículo assim. Pedro encerra o versículo dizendo isso: sejamos salvos. E mais uma vez nós percebemos aqui a forma gramatical. Sejamos salvos. Está no passivo, irmãos. Está no passivo. A ação não é você quem faz, você sofre a ação de ser salvo. Alguém tem que te salvar, você não se salva. Sejamos salvos. A salvação é algo feito em nós por alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. Vejam bem, não é produto do nosso fazer. O homem, meus irmãos, ele não escala o céu, embora ele tenta, mas ele não escala o céu. O céu vem até ele. Jesus Cristo é quem vai até o ser humano. Nós não vamos até Jesus Cristo. João Calvino, ele disse o seguinte: não é o homem que sobe a Deus, mas Deus que se inclina ao homem. Irmãos, foi exatamente essa necessidade e suficiência de Cristo Jesus que acendeu o coração dos reformadores. Algo está errado, não é por obras, não é por méritos, eu não compro minha salvação, eu não chego a Deus por meios que não seja Cristo. É Cristo Jesus, meus irmãos. E Calvino também disse: enquanto não se reconhece a própria miséria ou a necessidade, importa. Enquanto não se reconhece a própria miséria, Cristo vai ser desprezado. As pessoas nunca vão ir a Deus por meio de Cristo, porque elas não entendem, elas não reconhecem que precisam, que importa a necessidade de salvação, a sua miséria. Cristo é desprezado porque elas não sentem a necessidade de Cristo Jesus. Então, Calvino disse o seguinte: o primeiro passo da fé verdadeira é reconhecer que precisamos ser salvos, que somos miseráveis sem Cristo Jesus. A reforma foi, portanto, um grande retorno à consciência da necessidade da graça de Deus, uma redescoberta da miséria humana e da glória do Redentor. E Lutero, irmãos, ele viveu isso intensamente. Ele sofria na sua alma enquanto ele não descobriu por meio das Escrituras o justo viverá por fé. Ele se trancava no quarto, ele se autoflagelava, ele se sentia culpado. Ele acreditava que ele não conseguia receber o perdão de Deus, que ele precisava fazer alguma coisa. A alma dele estava aflita. Ele estava agitado no coração. Até que então, de fato, ele leu nas Escrituras. Ele tentava se salvar por meio de jejuns, por meio de confissões, peregrinações. E a salvação para ele parecia cada vez mais distante. Mas quando ele compreendeu que o justo viverá pela fé, vejam bem, irmãos, ele percebeu que não basta saber que Cristo existe. Se você perguntar para as pessoas aqui se Cristo existe, elas vão dizer: Cristo de fato existe. Ele existe. Mas será que elas dependem de Cristo? Lutero percebeu: não basta eu saber que Cristo existe, eu preciso depender dele. O que mudou hoje, irmãos? Lota um estádio de futebol e pergunta se Cristo existe. 99% vai dizer que Cristo existe. Mas quantos dependem dele, se agarram nele para a salvação e confiam unicamente, exclusivamente na singularidade da salvação que há na pessoa de Cristo Jesus? Precisamos depender dele. Não basta crer que há um Salvador, é necessário reconhecer que ele é o nosso Salvador. Importa que eu seja salvo por esse mediador. Somente por Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Esse versículo, meus irmãos, Atos capítulo 4, versículo 12, ele nos ensina duas verdades aqui. Muitos ainda hoje vivem como se a salvação fosse opcional. Muitos. Algo a ser considerado. Muitos vão dizer: se sobrar tempo. Então eles vão se apegando a pequenas coisas, acreditando que podem ser salvos. Esse versículo nos ensina isso. Porque é muito claro. A gente não precisa fazer uma exegese aprofundada para entender o que nós estamos entendendo aqui. Que só há um Salvador, um mediador.
Mas por que as pessoas buscam em outros lugares a salvação? Buscam outros mediadores. Isso está tão claro nas Escrituras, não é verdade? Pedro declara, importa. E a outra verdade, então, é necessário, é indispensável, é vital. O Evangelho, irmãos, ele não é um conselho. Elas não dependem deste Cristo que nós estamos pregando aqui. Olhem para Cristo. Elas não confiam neste Cristo porque elas não veem o Evangelho como uma convocação. Talvez elas veem como um conselho. E conselho você aceita ou não. Mas se Jesus aparecesse aqui na sua frente, o Rei dos Reis, aquele que tem os olhos como a chama de fogo, e dissesse para você, quem é o mediador? Quem é o mediador da tua salvação? Tremendo, nós íamos dizer, é o Senhor, o único mediador da salvação, que veio em carne, que viveu a minha vida, que morreu a minha morte, que sofreu naquela cruz, que levou os meus pecados, que me perdoou, que me salvou. Jesus faz uma segunda pergunta, por que não dependeu de mim? Por quê? Porque você não confiou na convocação de Deus. Simplesmente por isso, preferiu a tradição, preferiu outras coisas, outros mediadores, mas não a Cristo Jesus, irmãos. E as pessoas estão assim hoje. Os membros dessa igreja estão assim hoje, irmãos. Há uma convocação de Deus para o dia solene dele, para aprender as verdades dele. Quem sabe um outro mediador ou um outro nome pode ser, sei lá, os compromissos da vida ordinária que o próprio Deus te deu. E você não honra muitas vezes. Quando eu digo você, eu não digo vocês especificamente, eu estou falando no geral, tá? Não se sinta apontado para você algo. Eu falo no geral, irmãos. As pessoas sentem que elas devem dominar as suas vidas, devem conduzir as suas vidas. A ideia é essa. Em vez de estarem aprendendo, glorificando, adorando a Deus, elas estão apegadas a outro nome. Mas vejam bem, esse dia, querendo ou não, vai chegar, irmãos. Ele vai chegar. É só questão de tempo. Meus queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte. Pedro proclamou diante do Sinédrio esta verdade. E os mesmos reformadores também, no século XVI, proclamaram esta verdade diante do mundo. Nós precisamos também proclamar, irmãos. Nós precisamos ouvir e proclamar. Em nenhum outro há salvação. Vivamos para Ele. E vivamos por meio dEle. Nenhum nome, nenhum rito, nenhuma obra, nenhuma igreja. Somente Cristo. A exclusividade que nós vimos, a singularidade, a universalidade, a necessidade, nós encontramos nele. Apenas nele, irmãos. Apenas nele. Cristo é o presente de Deus ao mundo, é o dom de Deus, o mediador que basta, o Salvador que veio e permanece. Vejam, lembram? Lutero apontou para a cruz dizendo, olhem para Cristo. E é isso que a Reforma e o Evangelho continuam nos dizendo. Não olhem para homens, não olhem para a tradição, não olhem para os ritos, não olhem para essas coisas. Continuem olhando para Cristo Jesus, não olhem para o sistema. Tudo que é necessário à nossa salvação, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Fora dele, irmãos, não nos resta nada. Mas nele nós temos tudo. A suficiência da nossa salvação. Eu gostaria de terminar, então, fazendo algumas aplicações breves. Porque, irmãos, isso aqui não é apenas para a eternidade. Isso tem que ter praticidade agora. Temos que praticar estas verdades na nossa vida agora. Agora. Por exemplo, quando você se sente cansado, se sentir cansado, e achar que precisa provar alguma coisa para alguém, quando você achar que precisa chamar a atenção das pessoas por alguma razão, lembre-se, Cristo é suficiente para a sua vida. Quando o passado, seja lá o que você fez no passado,
Só Deus sabe o verão passado, não é verdade? E a consciência te acusar, você não se libertar daqueles pensamentos, lembre-se de uma coisa: Cristo Jesus é suficiente. Cristo Jesus, quando as orações não forem secas, frias, quando você não sentir a presença de Deus e as coisas estiverem dando tudo errado na sua vida, lembre-se, Cristo é suficiente. Quando a vida se torna confusa, está um emaranhado, parece um ninho, né? Parece que nada dá certo. As setas estão apontadas para o lado errado. Está tudo confuso, meus irmãos. Está tudo confuso na sua vida. Tudo parece fugir do seu controle. Parece que você não tem mais controle de nada. Lembre-se, meus amados, Jesus Cristo, Ele é suficiente. Ele é suficiente para perdoar. Ele é suficiente para sustentar. Ele é suficiente para restaurar. Ele é suficiente para nos conduzir até o fim em segurança. Cristo Jesus, não há falta de nada em Cristo Jesus. Toda insuficiência está em nós, mas toda suficiência está em Cristo Jesus. Somente Cristo. E isto basta.